Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of ClickHouse. Hoje a gente vai ver ali, de modo geral, os tipos de engine que existem dentro do ClickHouse. Como eu já tinha mencionado em outras aulas, o ClickHouse ele não é um sistema de OLAP único que funciona de um único jeito e pronto, acabou. Não. Para cada tipo de problema, ele vai ter ali uma engine, um modo de fazer o processamento, o armazenamento e o tratamento dos dados internamente ali. E por que que isso é importante ou é desse jeito? Porque cada tipo de problema ele vai ter uma característica e se você resolver um problema ali utilizando algoritmos mais adequados de acordo com o tipo de característica, você vai obter uma melhor performance. E o ClickHouse não é diferente disso. Eles foram muito inteligentes ao perceber esse tipo de coisa e fazer essa distinção de problemas ali, né, de modo com que automaticamente você vai recebendo resultado, tendo agregações sendo feitas, processamento e assim por diante, certo? Então, olha só, é muita coisa, é muito detalhe. Não se preocupem no momento, vou ter que saber tudo. Não, você vai entender como que funciona internamente, pegar os principais ali e você vai trabalhar em cima disso aí, certo? Então não tem que se preocupar com o negócio, vou ter que saber tudo. Não. Mas você tem que entender o comportamento ali de algumas delas e de modo geral. Então a gente tem o Database Engine aqui, certo? Onde que ele vai definir como que as tabelas são gerenciadas dentro de um banco de dados, certo? Ali com metadado, replicação, DDL, ou um proxy de acesso, ali por diante. E a gente tem os Table Engines, onde que define como os dados de uma tabela são armazenados, indexados, lidos e processados. Então, quando você tem ali no Database Engine um create database, você pode passar ali um comando de engine que ele vai definir o comportamento daquele banco. Diferente de outros SGBDs ali, onde que o banco vai ser apenas um namespace lógico, no ClickHouse, o motor do banco ali, ele pode transformar um banco inteiro em um proxy para um outro sistema ou alterar a forma com que as operações de DDL são aplicadas ali, certo? Então a gente vai ter Lazy, Atomic, Replicated, Materialized MySQL, Postgres, Data Lake Catalog, SQLite, Replicated. Ou seja, a gente tem muitas opções ali para o nosso Database Engine. E quando a gente não passa nada, ele vai ser o Atomic, onde que você vai ter as operações ali de drop, rename, deixa eu ver o que mais que você pode fazer. Você pode usar Exchange Tables ali para trocar as tabelas. Você internamente ele vai ter o UIDs, onde que os dados eles vão ser armazenados em diretórios baseados nesses UIDs ali e não pelo nome da tabela, porque a gente sabe que se simplesmente pegar por nome, isso pode ser um problemão ali, né, das operações de disco em tentar encontrar alguma coisa e você pode acabar tendo alguma coisa com o mesmo nome ali. Agora, quando você tem o UID, você diminui muito a possibilidade desse tipo de problema. Você tem a Lazy, que você consegue trabalhar com milhares de tabelas pequenas, mas não necessariamente que são acessadas o tempo inteiro, né? Então, ele meio que mantém as tabelas ali fora da memória RAM e sempre carrega sob medida quando você precisa ali, né? Faz o acesso, ele pega e carrega aquela tabelinha ali para dentro da RAM. Então ele vai reduzir ali o consumo de memória quando há muitas tabelas ociosas. Tem a desvantagem de latência maior por conta desse carregamento, né? E ela é compatível com os Tabenguines ali da família de log, certo?
Você tem uma SQL que vai atuar praticamente como um proxy ali para você fazer a conexão em um banco MySQL. Aí você tem que considerar que você vai estar sujeito às características daquele banco MySQL que você está fazendo a conexão nele. O Materialized MySQL ele vai fazer a replicação do banco MySQL inteiro para dentro do ClickHouse ali em tempo real, onde que no fim das contas vai ter um CDC acontecendo ali por dentro, tá? E eles vão ficar ali armazenados dentro do ClickHouse em tabelas de Replacing Merge Tree. Aí você vai conseguir capturar insert, update, delete automaticamente ali. É um CDC para MySQL. O Postgres vai ser a mesma coisa, né? Você vai ter ali o Postgres que você vai pegar e conectar no Postgres, você vai estar sujeito ao comportamento do seu servidor de Postgres ali, né? Você consegue ler e escrever dados nele, assim como no MySQL, só que no MySQL tem algumas restrições. E o Materializer de Postgres, você vai ter também praticamente um CDC acontecendo ali por baixo dos panos. Então você vai capturar as alterações que forem acontecendo dentro do seu Postgres ali, certo? Então a gente vai ter outros, por exemplo, o Replicated, onde você vai conseguir regerenciar as operações de DDL entre os nós de um cluster ali, utilizando o ClickHouse Keeper, que é a substituição do Zookeeper ali. Acaba sendo a substituição do Zookeeper ali, se eu não me engano. Mas é algo que a gente vai ver mais para frente ali. SQLite e beleza. Então, assim, a gente tem um Data Lake Catalog também, né, que você vai poder trabalhar com Data Lake Houses ali. Então, assim, esses são algumas características de alguns database engines que a gente tem. Então, a gente consegue criar uma tabela própria ou a gente vai pegar e conectar em outros bancos, puxar isso para dentro do ClickHouse e ter essa ideia de trabalhar com CDC. Beleza, legal. E agora a gente tem os Table Engines. Os Table Engines, você vai configurar na hora que você vai fazer o Create Table. Assim como eu falei em outras aulas que a gente não precisava se preocupar ali, era exatamente por causa disso daqui. A gente queria simplesmente executar algumas carries e ver o comportamento ali dos comandos, né, de SQL ali normal dentro do ClickHouse. Por quê? Olha o tanto que a gente tem da família de Merge Tree, da família de log. Integration é bem maior do que a de Merge Tree, é o que não coloquei aqui. Mas se você consultar a documentação, você vai ver que tem muitas opções ali para poder trabalhar. E a gente tem as especiais aqui, tá? Um parêntese aqui que é muito importante. Alguns sistemas OLAPs, assim como o ClickHouse, eles vão usar certos algoritmos, artifícios internos para obter mais ou menos performance ali e que vai estar relacionado com aonde se encontram os seus dados, o modo de armazenamento e os algoritmos de estruturas de dados que são utilizados para você fazer a busca dos dados ali no seu storage. Por exemplo, o Pinot, Apache Pinot, ele é um sistema OLAP em tempo real, onde que você não tem esse monte de opção de Table Engine, Database Engine, nem nada do tipo. Mas nem por isso ele não vai tratar de modo especial os dados que vão entrando dentro dele, né? Então ele vai ter lá o modo de divisão dos dados internos armazenados em disco, vai ser em modo colunar também, porém, ele vai obter a melhor performance na questão de índice, é exatamente isso, de índices ali, que ele tem diversos tipos de índices e como que ele interpreta a tabela dentro dele.
exatamente isso, como ele vai interpretar a tabela dentro dele aqui. Por quê? Porque ele vai ter a questão de tabelas de tempo real e tabelas que não são em tempo real, onde que a tabela de tempo real vai estar conectada direto num Kafka, puxando os dados de um tópico para dentro dele, e as tabelas que não são de tempo real, elas ficam armazenadas em disco, porém, com toda essa organização de índices e o tamanho em disco dessas tabelas ali, permite com que ele consiga ter uma performance absurdamente boa na hora de você fazer uma query dentro dele. Então ele consegue trabalhar desse modo. Já no ClickHouse, ele já permite você fazer ali a escolha do tipo de processamento que você vai ter ali com as tabelas, e por meio disso você vai conseguir melhor performance. Então entenda que Database Engine ele vai trazer para você os modos de você configurar a base do seu banco, seja a organização dos dados ou você conectar em outros bancos de dados como um CDC. Beleza? Então, curtam, compartilhem e a gente vai continuar na próxima aula ali falando sobre Table Engines. Valeu, pessoal. Até a próxima.